Olá a todos, bem-vindos a um novo episódio do House of Talisha, comigo, Isabel Talisha Soares. Desta vez trago-vos uma sugestão literária de um livro que é um monumento à literatura do século XX, do princípio do século XX, e que é considerado o primeiro romance do século XX. Heart of Darkness, O Coração das Trevas, em tradução portuguesa de Joseph Conrad. E Heart of Darkness foi escrito e lançado ainda durante o século XIX, foi publicado como uma série na Blackwoods Magazine em 1899 e em 1902 foi eventualmente publicado em livro. Antes de vos falar um bocadinho do livro, quem é que foi Joseph Conrad? Joseph Conrad nasceu em 1857, os pais dele eram polacos, numa altura em que a Polónia estava invadida e governada pela Rússia, e os pais dele foram considerados dissidentes por serem patrióticos e pró-Polónia, e foram deportados para uma das províncias da Rússia, a Volóvgda, e Joseph Conrad foi com os pais quando tinha 4 anos para essa deportação. Eventualmente acabou por ficar órfão aos 11 anos, devido a todas as dificuldades que se passavam em campos de deportação, e acabou por ser criado por um tio. Mas naturalmente lutou pela sua independência e literalmente fez-se ao mar. Fez-se ao mar no sentido de que foi ser marinheiro, correu o mundo, chegou a ser Master Mariner, foi capitão de barcos e de navios, tanto de água doce como, como oceânicos. E foi escrever a sua experiência como capitão num barco no rio Congo, e essa experiência um bocado desastrosa foi feita e foi escrita aqui em Coração das Trevas. Coração das Trevas, qual é a história? Qual é o plot? É narrado por Charles Marlowe. Charles Marlowe está estacionado na foz do rio Tamisa, em Londres, e começa a relatar uma experiência de vida que o levou ao rio Congo. Na altura, o Congo era dominado por uma potência europeia e era quase uma cotada privada, era uma colónia privada do rei Leopoldo dos Belgas. E era conhecido por ser um local onde o colonialismo era particularmente brutal. E Marlowe vai para o Congo com o comércio de marfim, tal e qual como Joseph Conrad tinha ido pilotar um navio, comandar um navio no rio Congo por causa do comércio do marfim. Aliás, Joseph Conrad assinou um contrato por 3 anos para essa função, para essa profissão, mas só aguentou 6 meses e ao fim de 6 meses voltou à Grã-Bretanha porque as condições eram de facto muito difíceis. E uma das funções que Marlowe tem é de ir trazer à civilização, resgatar uma personagem enigmática, misteriosa, chamada Kurtz. Pelos vistos, sabia-se que este Kurtz, que estava embrenhado no meio da selva, a transicionar marfim e por aí fora, tinha regredido a uma espécie de barbárie, tinha-se tornado nativo. E na altura, tornar-se nativo era de facto abandonar a civilização e entrar na brutalidade de modos e de ser que se atribuía aos povos africanos. Temos de contextualizar Heart of Darkness numa altura em que estamos a falar de colonialismo, de imperialismo e em que os territórios africanos eram administrados por potências europeias, nomeadamente pela Grã-Bretanha, que tinha o maior império que alguma vez o mundo viu. E este livro, apesar de tudo, já é uma primeira crítica à brutalidade do imperialismo e a toda a injustiça imperialista. Mesmo assim, é considerado por alguma crítica do século XX, nomeadamente Chinua Achebe, o escritor Chinua Achebe, o escritor africano, que diz que é um livro racista, que trata os africanos com muito paternalismo, como brutais, como primitivos, etc. Por isso, neste enquadramento, Kurtz desceu à barbárie e é preciso ir resgatá-lo dessa barbárie lá no meio das selvas africanas. Só que até chegarmos ao encontro da personagem Kurtz, vai todo um desenvolvimento,
toda uma narrativa que leva Marlowe Congo acima e verificando e vendo e experienciando o que era de facto aquela localização, aquele território. Kurtz é de facto encontrado, a história não vai ter um final muito feliz e Kurtz de facto está como renegado, como o branco renegado dentro da África negra, e eu aqui, claro, uso negra entre aspas, porque isso também é descer àquele discurso mais imperialista e colonialista que vigorava na altura. E, portanto, é a história de como Marlowe foi viver o Congo e à procura de alguém que teria deserdado, autodeserdado da civilização do homem branco. Este livro é muito importante não só porque marca uma das primeiras tentativas literárias de se criticar o Império, ainda que estejamos a ver, é na visão e reflexo de um Zeitgeist do princípio do século XX, finais do século XIX, mas tem sido muito importante também culturalmente. Um dos filmes do século XX é inspirado em Art of Darkness e é o filme de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, em que temos um Martin Sheen versus o Marlon Brando, e o Marlon Brando interpreta o oficial norte-americano que está no meio das selvas do Vietnã e que é um renegado, e Martin Sheen vai ao encontro dele e de facto o que encontra é alguém já muito perdido da realidade, tal como Kurtz. Portanto, muito influente este livro. Também há outras adaptações, há uma adaptação de facto com também um grande nome do cinema, John Malkovich, que interpreta também um Kurtz fabuloso. E eu queria deixar-vos aqui uma pequena leitura sobre um excerto que fala sobre este mistério, este enigma chamado Kurtz, este homem que vive entre a barbárie, entre aspas, que deixou para trás a civilização do homem branco e que perdeu um pouco a noção da realidade e do que o poderia ligar à pertença civilizacional. E diz a narrativa: I had the notion it somehow would be of help to that Kurtz whom at the time I did not see, you understand. He was just a word for me. I did not see the man in the name any more than you do. Do you see him? Do you see the story? Do you see anything? It seems to me I'm trying to tell you a dream, making a vain attempt, because no relation of a dream can convey the dream sensation, that comingly of absurdity, surprise, and bewilderment in a tremor of struggling revolt, that notion of being captured by the incredible, which is of the very essence of dreams. No, it is impossible. It is impossible to convey the live sensation of any given epoch of one's existence, that which makes its truth, its meaning, its subtle and penetrating essence. It is impossible. We live as we dream, alone. Portanto, uma noção de quase semi-permanência etérea desta personagem Kurtz ao longo da obra. Aliás, no momento em que Kurtz morre, há uma frase que fica icónica na literatura mundial, em que as últimas palavras de Kurtz são the horror, e fica para o leitor perceber o que é que será o horror a que Kurtz se está a referir nos seus momentos finais. E é assim, no episódio de hoje, uma sugestão literária de um clássico da literatura, do autor que também nos deixou obras como Lord Jim, que eu tive que ler na faculdade quando estava a fazer a licenciatura. Heart of Darkness li para o mestrado e para o doutoramento. Aliás, comprei em Londres, na altura custou £1. Imaginem aos anos que isto foi. E é assim, se gostam deste tipo de conteúdos, deixem sugestões e comentários e subscrevam o canal. Hoje é o fim, mas, no entanto, já sabem que eu estarei aqui mais vezes para outros episódios aqui no House of Talisha, e eu despeço-me com até lá.